eu sou Joana Oliveira e você está ouvindo o Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. E hoje nós estamos aqui novamente com o Luiz Fernando, que é corretor de imóveis, advogado especialista em direito tributário e membro do time Holding Brasil desde 2022. Ele está aqui para falarmos sobre esse novo cenário em relação ao planejamento sucessório em negócios rurais. De lá para cá, tivemos mudanças tributárias importantes, principalmente com a reforma tributária, que alterou regras e trouxe novos impactos para quem está planejando a sucessão e a organização patrimonial. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Negócio do Campo, Luiz. Obrigado, Joana. Obrigado para todo mundo que está acompanhando aí também, né? Está dedicando tempo a ouvir a gente um pouquinho. Luiz, vamos começar já tocando nesse ponto. O que de fato mudou no cenário que impacta o planejamento sucessório e o produtor rural? Certo. Joana, a gente sempre costuma começar a falar desse assunto, que assim, dizendo que é uma sopa de letrinhas nova para a gente, né? A gente agora tem, né, o imposto de renda de pessoa física, o mínimo ali, a questão da tributação de lucros e dividendos, a questão das retenções de 10%, que antes era uma coisa que não tinha, né? Para rendas consideradas altas, IBS, CBS, o impacto, né, do cadastro imobiliário brasileiro no ITBI, no ITCD, enfim. Mas, de modo geral, o que a gente pode falar, né, para o contribuinte que é leigo aqui, é o seguinte: a gente teve uma modificação de tributação que, para o produtor rural especificamente, acaba influenciando, principalmente na questão de patrimônio e renda, né? Tem a tributação sobre consumo também, mas ela tem ali algumas regras para atividade, mas basicamente aqui seria isso daí. O ponto, já que a gente fala mais aqui na questão do planejamento sucessório, né, que acaba impactando mais, ao nosso sentir, a gente tem um impacto já imediato, que é a questão do aumento de base de cálculo do imposto sobre heranças e doações, né, o ITCMD, que antes a gente conseguiria, né, trabalhar em alguns cenários de planejamento com uma base de cálculo menor, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou pedir licença aqui para voltar um pouquinho no que era o planejamento tributário antes e fazer o comparativo com o que está fazendo agora, o que não dá mais certo. Eu acho que é um negócio legal. Pessoal, às vezes já via estava muito difundido na internet aquele modelo de planejamento patrimonial através de holding, que era o seguinte, né? O produtor rural pegava lá sua fazenda, né? Pegava seus imóveis, colocava aquilo dentro de um CNPJ, certo? E aí, o que ele fazia depois de estar o imóvel lá dentro do CNPJ? Ele pegava as cotas sociais, né, daquela empresa, daquele CNPJ, fazia uma doação para os filhos, né, para os herdeiros, e uma reserva, como se fosse um usufruto ali para ele. E aí acontecia o seguinte: a propriedade passava para a empresa passava a ser dos filhos e não dele, e ele ficava com o usufruto das cotas da empresa. E ele ficava como administrador da empresa, gerindo o negócio com controle total de tudo. E aí, na hora que ia fazer essa doação, né, das cotas da empresa para os filhos, o que acontecia com eles era o seguinte: ele poderia usar, né, uma norma específica da legislação de imposto de renda para poder fazer a transferência, né, desse imóvel para a empresa pelo valor histórico da declaração. Aí aquele negócio, né, a gente fala para o pessoal: pega lá a declaração do imposto de renda lá sua, olha lá quanto que entrou o imóvel hoje e me fala se você vende naquele preço. Ninguém vende, porque às vezes eu trava com valor venal, preço muito defasado, né? E às vezes é propriedade adquirida há muitos anos, né? Então, assim, às vezes tem um imóvel lá que está, por exemplo, sei lá, 100 mil, e hoje ele vale, às vezes, 2, 3, 4 milhões de reais, né, avaliados ali, por conta da questão de defasagem e da questão de uso de valor venal, que era prática na época. Só que o imposto, para falar aqui de Minas Gerais, de alíquota de 5%
sobre 100 mil é diferente do imposto, numa alíquota de 5% do valor real, que seria, por exemplo, para a gente deixar a conta redonda, 1 milhão no valor do imóvel rural hoje. Então, assim, esse era o cenário, e essa era a economia, a eficiência tributária que a holding, né, o planejamento tributário através da holding tinha num cenário muito interessante, e que hoje, né, o governo vendo que muitos contribuintes começaram a se antecipar nesse sentido, falou assim, vou acabar com a festa. E aí ele, isso não vale mais. E de fato não vale mesmo. Tá? A gente, infelizmente, acaba não podendo usar mais esse critério, né, para planejamento através das holdings. Hoje a gente usa o valor de mercado. E aí por isso que muita gente fala assim, holding morreu, né? Não tem como mais fazer planejamento tributário, porque agora a base de cálculo é o valor real do imóvel, que passa a ser o valor real da cota, que passa a ser a mesma coisa que aconteceria no inventário. Então, esse é o cenário, né, da mudança, e o desafio novo foi posto. Nesse caso, Luiz, isso serve até para quem já tinha feito holding antes dessa nova regra, dessas novas normas? Na realidade, Joana, quem já fez, né, está protegido pelo direito adquirido, o ato jurídico perfeito e realizado e acabado ali já. E assim, se o imóvel já foi integralizado na empresa, se as cotas já foram doadas para os herdeiros nessa sistemática antiga, esse ninguém mexe mais, certo? Vai ter interferência em sucessões e em doações futuras, mas não volta para trás. E o que mudou, então, em relação o que ficou mais caro, o que está mais arriscado, o que ficou mais urgente para o produtor? O que ficou mais caro hoje, não vou tocar na questão de tributação de consumo aqui, tá? Vamos falar mais na parte de patrimônio e renda. A gente fala da tributação de renda, né? Trabalhando aí com um pessoal que é produtor, que trabalha com pessoa jurídica. Ele não tinha tributação sobre lucro e agora ele passa a ter. Distribuições acima de 50 mil reais, elas passam a ter obrigatoriedade de retenção de 10%. E acima de 600 mil ano também tem a incidência de tributo agora sobre o lucro, que não era tributado no Brasil antes. Tem forma de sair disso? O pessoal já está se movimentando, né? Os advogados, os tributaristas, os planejadores patrimoniais já têm se movimentado aí para criar holdings para poder trazer uma forma de fugir dessa tributação. Mas a gente tem a maior expressividade, né, porque a tributação de alta renda influencia mais no produtor que gera acima desse valor, mas a realidade do Brasil é que, principalmente na região nossa, é muito pequeno produtor. A mudança que impactou mais, que deixou mais caro, foi a questão da tributação sobre patrimônio, né, em doações e inventários, por conta da mudança, né, do critério de base de cálculo. O governo vem fazendo um esforço, né, para poder avaliar o patrimônio de todo mundo em valor real e cobrar tributo sobre o valor real. Aí entra uma crítica que muitos tributaristas têm feito, que às vezes a valorização do patrimônio, ela carrega consigo não só a valorização da terra em si, mas ela carrega também a questão da inflação, né? O que, por exemplo, 100 mil reais comprava em 94, não comprou em 98, não comprou em 2002, não comprou em 2020, não vai comprar em 2026. Né? Então, a gente tem a questão da inflação. E o governo, ao tributar, né, sobre valores reais, ele acaba colocando tributo sobre a inflação que ele mesmo contribui para criar. Então, né, a gente brinca no Brasil, um dia você apanha e no outro o governo bate em você. Mas a questão que a gente acaba fazendo é a seguinte, né? Nós não podemos, às vezes, ficar só lamentando. A gente tem que colocar a cabeça para pensar e buscar alternativas. Então, muitos advogados já começam, né, a criar formas, né, trabalhar com a questão de usufruto, por conta da questão do usufruto ter um valor reduzido, né? Às vezes a gente fala em 1/3 do patrimônio, dividindo essa propriedade plena em nua propriedade e em usufruto, né? A nua propriedade é a que fica com que recebeu, né, a doação, e o usufruto é o que fica com o doador.
Então, a gente passa a ter a possibilidade de trabalhar com 1/3 de valor da propriedade quando a gente usa, né, essa estratégia de usufruto, ao invés de trabalhar com propriedade plena. Então, já é uma forma de economia com relação à sistemática nova, que a gente pode usar, né, o instituto bem antigo, mas que ainda tem uma aplicação com eficácia fiscal interessante para poder avaliar. Então, tem essa questão, né, da tributação de TCD e também, né, no caso das vendas e das integralizações de capital, também acaba incidindo agora sobre o valor real e tinha-se uma discussão e hoje está pacificado a favor do governo, que vai valer sempre o valor maior, que é o valor real, ao invés do valor fiscal, que era o da declaração de imposto de renda e aquisição histórica. E a partir de quando isso é válido? Já está valendo? Está valendo já. Sobre isso que você falou que o governo ele está se movimentando para poder ver esse valor real dos patrimônios. Como que isso funciona? Aí tá um mistério ainda, tá, Joana? Porque é o seguinte, a gente, por trabalhar também, né, na parte de avaliação de imóveis, a gente sabe que existem normas técnicas para poder fazer isso. Até tem uma discussão interessante, né? Porque, teoricamente, quem que é credenciado para avaliar imóvel, né, são corretores de imóveis que têm habilitação para isso. O governo, até onde a gente sabe, não tem profissionais habilitados, contratados especificamente para isso, né? Engenheiros avaliadores também, e até onde a gente sabe é funcionário da Receita ali que vai avaliar, né? Então nós não sabemos ainda se eles vão conseguir pegar e adotar um critério transparente e auditável para fazer essas avaliações, ou se eles vão fazendo uma comparação rasa ali e o contribuinte que se vire vai impugnar depois, no caso de valores que vierem errados. Quase sempre vem errado para mais, né? Nunca vem errado para menos. Então, assim, a gente ainda está acompanhando essa evolução. Mas fato é que hoje, se você der entrada com a declaração de imposto de qualquer forma sobre patrimônio, você não vai conseguir mais trabalhar com valores antigos, né? Vai se aproximar muito do valor real de mercado, se não ultrapassar um pouco às vezes. Nesse caso, o ideal seria o produtor esperar para saber como realmente vai ficar, se vai vir coisa nova, ou esperar pode sair ainda mais caro para o produtor. Ó, eu falo com o pessoal sempre da seguinte forma: é bom a gente pegar e considerar a história para responder as perguntas sobre o futuro, né? Conhecer o passado, você planeja o futuro melhor. Se a gente for pensar, nós estamos em março ainda, mas logo a gente chega aí no 21 de abril para lembrar o Tiradentes, que por muito menos do que o que a gente paga de imposto hoje, né? Acabou, né, morto, enforcado pela aquela questão do quinto, né? Que era um quinto a título de imposto, e aí se apelidou do famoso quinto dos infernos, né? Que a coroa portuguesa cobrava do Brasil na época. Por muito menos do que a gente paga hoje. Hoje a gente paga muito mais do que um quinto do que a gente recebe num ano em imposto, porque está tudo embutido, só que você não vê, né? No sinal de internet que a gente está pagando aqui hoje, a gente tem tributo nele. Né? Na caneta que a gente usa para escrever aqui tem tributo nela. Então, assim, sempre aumentou, né? Historicamente, sempre aumentou. E a gente vê que, historicamente, a espera, né, com relação ao governo nunca é vantajosa para o contribuinte. Trazendo para o caso da reforma hoje, né, o que a gente tem de risco iminente? A base de cálculo já está sacramentada, que já vai ser considerado o valor real de patrimônio. As alíquotas do imposto sobre herança, elas podem agora e vão ser progressivas. Então, quanto maior for o patrimônio, maior será, né, a alíquota cobrada. E só que o que acontece? Alguns estados ainda não regulamentaram isso. Então, por exemplo, enquanto Minas Gerais não regulamentar, trabalha-se com a alíquota vigente. A hora que eles instituírem essa nova alíquota, que já está autorizada a fazer, aí a gente vai ter uma tributação maior, a depender do tamanho das propriedades e do valor que o Estado passar a atribuir a elas, né? Então, a gente tende a ter uma majoração. Então, para o grande produtor, isso é ainda mais vantajoso, pelo que você O grande comentou. produtor, hoje, ele não tem opção mais de falar: olha, vou deixar acontecer.
Hoje ele é assim, é muito diferente a tributação que existia ali, né, antes da reforma e a tributação que vai passar a existir agora. Ele vai ser onerado na renda, ele vai ser onerado na produção, ele vai ser onerado no patrimônio. E vai ser onerado na sucessão também depois. Então, assim, é incontestável. No grande, 99,999% das vezes, para a gente não falar todas, porque pode ter alguma particularidade, né, que acaba justificando, mas para não falar todas as vezes, vai condensar, ele se antecipar e fazer o planejamento patrimonial dele e fazer a reestruturação também da atividade de produção rural dele. Porque não dá para ele continuar, né, tocando a questão sem pensar, né, nessa sucessão mais e sem interligar essa sucessão com a parte da atividade rural dele mesmo, né, da produção da atividade fim dele. Hoje tem que trabalhar tudo interligado. Para o médio, também existe, né, quase sempre uma necessidade, e para o pequeno, aí vai demandar um estudo mais cauteloso, porque em algumas hipóteses e ferramentas que podem sair mais caras para ele, mas ainda assim é interessante ele procurar se informar para se planejar. Por quê, Joana? Quando a gente fala em planejamento patrimonial, a ferramenta que ganha mais destaque é a holding, quase sempre ela é a melhor mesmo para ser utilizada, mas às vezes a gente dá para fazer planejamentos incluindo outras coisas também, né? A gente às vezes esquece, mas existem outras formas de planejamento. Se a gente for pensar, seguro de vida é uma forma que se utiliza como planejamento. Previdência privada, né, aqueles planos de VGBL, PGBL, é uma forma de planejamento para a gente estruturar. A questão da doação em pessoa física, com cláusulas especiais, também é outra forma de planejamento que para o pequeno pode ser um negócio bem interessante. O que às vezes acaba acontecendo é o seguinte, se o produtor for muito pequeno e ele pensar em abrir a holding, ela vai gerar um custo para ele contábil, um custo de gestão, e às vezes esse custo de gestão, a depender do tempo, ele acaba ficando um custo que no gráfico dessa linha do tempo acaba às vezes não compensando para ele, principalmente para o planejador que trabalha aí com um cliente muito jovem, por exemplo, né? Que às vezes vai ficar vários anos trabalhando naquilo e a sucessão vai acontecer só lá na frente. Então tem essas questões para poder avaliar, mas é o que a gente sempre diz, né? No outro podcast que a gente falou, a gente já comentou que não tem receita de bolo, continua não tendo, e hoje a gente tem um bolo um pouco mais difícil de fazer, porque às vezes a gente precisa buscar mais ferramentas para poder fazer esse bolo individualizado, né, para o cliente. Porque pelo que a gente conversou no último também, era interessante para qualquer tipo de produtor, pequeno, médio, grande, as regras eram parecidas. Eram Claro que o parecidas. patrimônio é diferente, né, a proporção do patrimônio é diferente, o planejamento sucessório vai ser diferente, mas era bem parecido, né, então esse cenário agora tem que ser avaliado caso a caso. Tem que ser avaliado caso a caso. O grande continua sendo quase que sempre, né, aplicado. Para o médio, quase sempre também, né, com uma proporção um pouco menor. Para o pequeno, infelizmente a gente fala, né, o pequeno sempre é o que mais sofre, né, é o que enfrenta o cenário mais difícil. Mas aí a gente tem que fazer essas avaliações, né? Existem formas de planejamento patrimonial com CNPJ e existem formas de planejamento patrimonial sem CNPJ. O que a gente avalia é isso, é a questão do custo contábil. Aí tem que se fazer uma análise, né, do que tem em produção anual, tudo é anual, tá? Nesse tipo de trabalho. A gente faz a média anual, faz a média de produção, faz a análise se ele tem empregados, para ver o que ele está fazendo de recolhimento de imposto, se compensa trabalhar com o produtor rural em pessoa física e fazer o arrendamento de imóvel de pessoa jurídica para poder usar uma parte em holding, uma parte em pessoa física. Em outros casos não compensa fazer isso, joga-se uma atividade só. Em outros a gente divide em 3 etapas. Então, assim, existem ainda várias formas, né, para a gente analisar e cada caso acaba sendo um caso. Por que eu falo que
Antes, a gente podia falar que para todo mundo compensava praticamente, por conta da questão da base de cálculo do imposto de doação, que antes a gente conseguia fazer a base de cálculo do imposto de doação com o valor histórico. Então, se eu olhar na minha declaração de imposto de renda, a fazenda que hoje vale 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, estava lá a 100, 200, 300 mil reais na minha declaração de imposto de renda. Era muito melhor sempre eu recolher 5% numa doação da fazenda pelo valor histórico da declaração de imposto de renda, porque eu fazia nessa migração para a pessoa jurídica por esse valor e as cotas passavam a ser esse valor, do que eu pegar e falar assim, olha, não vou fazer nada, vou fazer uma doação, né, em vida, e aí eu recolho sobre o valor de mercado, ou vou fazer ali um inventário, não faço nada, e na hora que precisar fazer o inventário, os herdeiros recolhem sobre o valor de mercado, que era uma coisa que era muito cara. Hoje, pelo fato de ter essa equiparação da base de cálculo, o pequeno ficou indo um pouco de se avaliar, né, se compensa ou não, por conta da questão do custo contábil da empresa aberta no longo do tempo. Eu ouvi falar numa conversa, assim, com outros produtores, saiu esse assunto que todo produtor rural, daqui a uns anos vai ter que ter CNPJ. Isso é verdade ou não? Existe uma tendência, realmente, tá? Não é que é proibido você exercer atividade de produção rural como pessoa física, mas existe uma tendência, né? O produtor rural hoje ele pode operar como pessoa jurídica, ele tem benefício, por exemplo, em imposto de renda com relação a isso, mas essa análise, né, ela depende, volto a dizer, da quantidade de produção que ele tem, vai depender da forma como ele vende, se ele trabalha com empregados registrados ou não. Com relação à parte de empregado, cuidado com justiça do trabalho, é sempre bom a gente lembrar, né? Mas, assim, existe um movimento para forçar uma formalização no campo. E aí, assim, o pessoal vai comentando dessa necessidade de migrar para o CNPJ, por conta da questão de carga tributária, realmente. O governo vai fechando o cerco, porque é muito mais fácil para ele fiscalizar alguém com CNPJ do que alguém sem. Então, é o que acaba, muitas vezes, levando, né, a essa linha de pensamento. Só dentro de pouco tempo, não tem como. Vamos ter que migrar todo mundo para o CNPJ e o governo quer que isso aconteça. E tem algum risco nesse caso aí, Luiz, de eu fazer todo um planejamento hoje e vir alguma mudança e quebrar essa holding, quebrar esses benefícios que hoje, para mim, pareciam que eu tinha adquirido eles, mas chegar lá na frente e eu não consegui ter esses benefícios mais? Tem no caso de você não organizar a sua gestão, por conta da questão de desconsideração de pessoa jurídica e consideração de fraude pela Receita Federal, pela Secretaria de Fazenda do Estado, pelo município. Então, assim, isso é uma coisa que existe, o risco, ele existe em qualquer empresa, né? A desconsideração e a simulação no âmbito tributário é uma coisa que já é bem antiga, o CTN é de 66, então isso sempre existiu, né? E vai continuar existindo. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente ainda tem, por toda a instabilidade que existe no judiciário no Brasil hoje, a gente ainda tem previsto na Constituição como direito fundamental, né, o respeito ao ato jurídico perfeito, que é aquele que se realizou e acabou, né, e o direito adquirido. Então, assim, quando a gente monta um planejamento, e esse planejamento ele não é um planejamento só para papel, vamos dizer assim, ele é um planejamento que ele realmente profissionaliza, né, a atividade do produtor, e a gente tem essa segurança do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, e aí se tem uma mudança na legislação ali depois, essa mudança não pode retroagir para modificar o que já foi feito. Exemplo disso para tornar mais claro, mais concreto aqui para a gente compreender. O pessoal que foi e fez holding, por exemplo, no estado de São Paulo, no final do ano passado, ainda poderia contar com essa possibilidade de levar os bens para a empresa a valor histórico de imposto de renda de pessoa física, as cotas da empresa passariam a ser valoradas para efeito de doação para os herdeiros por esse mesmo valor, e o imposto de doação, que lá é 4%, poderia ser cobrado 4% sobre esse valor histórico. Eles já fizeram, já regulamentaram, já transferiram.
do Estado de São Paulo aprovar essa legislação, tem 2 projetos de lei rodando lá, para instituir as alíquotas progressivas, aumentar o imposto, cobrar o imposto sobre a base de cálculo de valor real de mercado das propriedades rurais de lá, se isso realmente concretizar ali, não vai poder cobrar essa diferença retroativa dos produtores. Isso já foi sacramentado e é respeitado pelo ato jurídico perfeito, né, e pelo direito adquirido do produtor que se antecipou à reforma. E qual que é o primeiro passo do produtor hoje? Ele continua sendo o mesmo primeiro passo de antes do cenário do ano passado ou mudou? Olha, pode-se dizer que continua sendo ainda o mesmo passo. A primeira coisa é o seguinte: ele tem que pegar e fazer um diagnóstico da situação dele completa. Hoje, a grande dificuldade, a gente brinca que o tributarista trabalha com cobertor curto hoje, né? Às vezes ele tenta criar alguma medida para proteger a tributação sobre patrimônio, ele acaba, né, prejudicando, às vezes, a tributação num outro local. Então, a gente precisa ter esse retrato do cenário completo. Então, assim, conhecer, né, a atividade, a realidade da rotina da atividade, porque, por exemplo, Joana, não adianta eu criar uma empresa no lucro real, por exemplo, para determinado produtor trabalhar nessa margem, sendo que ele precisa se organizar com nota, com despesa, com tudo, se na prática ele não consegue fazer isso. Às vezes ele tem mão para isso. Às vezes ele se programa todo, organiza toda a atividade empresarial dele no agronegócio, só que às vezes os sucessores dele, os filhos, têm ideia de trabalhar com outras coisas, né? Então, assim, a gente tem cliente produtor rural que se trabalha com tecnologia da informação fora do Brasil. Ele nunca vai vir aqui para tocar a fazenda, entende? Então, assim, nesse caso, isso também influencia na questão. Então, conhecer primeiro patrimônio, conhecer a renda, conhecer a rotina desse cliente, conhecer a situação familiar dele, o que é a meta da família com relação à continuidade, porque é diferente você ter um filho que está trabalhando com ele e que fala o seguinte: olha, eu quero dar continuidade na produção, da hipótese do que está mexendo com outra coisa, e na hora que não tiver ali mais quem conduz aquela propriedade, ele vai vender e seguir a vida, né? Então, assim, tudo isso influencia. A gente ainda tem que conhecer isso tudo. Então, o primeiro passo é procurar um profissional, né, que seja da sua confiança, um profissional que tenha experiência, que tenha conhecimento dentro desse mercado e apresente esse cenário completo para poder ser feito um estudo ali de toda a situação e poder diagnosticar a partir disso qual é a forma de planejamento sucessório, qual é a forma de planejamento tributário que vai se adequar melhor à tua realidade, né? Porque o que pode ser legal para o Luiz pode não ser para o João, pode não ser para o João, pode ser diferente em todos os casos aqui, né? Ponto que você tocou, Luiz, sobre a família, sobre esse alinhamento que cada um pretende, se pretende conduzir, se não pretende, se Sim, pretende ficar como herdeiro ou realmente entrar como sucessor, independente da mudança legal em relação ao planejamento sucessório, isso é essencial. Ter essa conversa o quanto antes, né, Luiz? O quanto antes ter esse alinhamento com todos da família, dividir papéis, funções, o que cada um vai ter ali de retorno sobre isso, distribuição para cada um. Eu vejo que isso aí continua sendo essencial e tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande. Isso é essencial para a gente evitar muitos conflitos lá na frente e para o planejamento funcionar. eu sou capaz de afirmar, Joana, que acho que aumentou a necessidade de você se preocupar com a gestão real do negócio. Hoje em dia, a gente tem uma questão de concorrência muito forte. A gente tem um sócio que não participa da atividade, mas que ele leva uma boa parte do que a gente produz, que é o governo, que está cada vez mais exigente, né? A questão das obrigações fiscais, apesar de falas, né, que o Brasil vai ser um paraíso a partir de 2027, quando isso tudo começar a funcionar maravilhosamente bem, não vai precisar mais de contador, e aí os contadores estão bem revoltados com essas falas, né?
Isso não é verdade, é o contrário. O sistema tributário, que se disse que era feita uma reforma para simplificar, criou só bagunças diferentes, né? Não simplificou nada, criou bagunças diferentes, e a gente vai precisar cada vez mais alinhar com o nosso contador, alinhar com o profissional de contabilidade, alinhar com o nosso advogado, para que esse profissional possa também nos orientar nisso, e a gente vai começar a ter que se alinhar, inclusive até com o pessoal que seja aí da parte do financeiro. A gente volta a falar da questão dos seguros, né, como possibilidades, das previdências privadas como possibilidades. Então, assim, a atividade vai ter que ser muito mais integrada. E para você trabalhar com uma estrutura dessa, você tem que se profissionalizar mais. E isso vai influenciar em tudo. Então, se não tem mão para fazer isso, fica aquele negócio, né? O que tem muito dono não tem nenhum. Você tem que ter funções e papéis bem discriminados para, olha, você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso, para a coisa poder evoluir, fluir, né? Assim, a gente via um cenário anteriormente que o produtor, mesmo que ele não era profissional ali, não considerava o seu negócio como uma empresa, ele ainda conseguia sair bem, né, ele conseguia ali dar um jeitinho, porque realmente parecia que não era tão complexo, assim, claro que tinha, né, legislações já tinha tudo, mas agora tá ficando igual você falou, o cerco tá cada vez fechando mais. E essa integração de todas as áreas está sendo cada vez mais importante, de você olhar para a sua parte ambiental, trabalhista, financeira, contabilidade, e essa questão de também olhar para o futuro do negócio, não só no presente, porque eu vejo que muitas vezes a gente viu o cenário de um produtor reativo. Aparecia alguma questão ali, aí que ele ia pensar em lidar. Agora é o contrário, agora não tem como a gente ser muito reativo ali não. Claro que tem questões que, pegam a gente de calça curta, que a gente realmente não consegue prever, mas, a gente tem que olhar a empresa como um sistema e tudo está interligado, e tem que ser olhado e com calma. E ser olhado não só o presente, mas o médio prazo e o longo prazo ali também, Com né. certeza. Porque no final das contas é o seguinte, tá todo mundo só esperando você escorregar para poder te pegar, né? O leão tá lá com a boca aberta para morder. E se a gente deixar ele chegar muito perto, a gente pode até tentar escapar, mas a nossa perna vai ter que vai ter que trabalhar dobrado, né? Vamos dizer assim. Então, se você já está planejando, é como se você estivesse no alto da montanha ali. Você já está vendo aonde que o leão está. Você vai passar para o outro lado. E não adianta a gente fingir que não está acontecendo, isso não vai te eximir ali, te tirar da obrigação de estar cumprindo, todas essas questões. Eu falo muito pessoal o seguinte: você pegar e negligenciar a sua organização, aí você tem um elefante branco na sala e você querer fingir que está tudo bem. Você tá com aquela coisa enorme ali, parada, te incomodando, e não adianta você falar assim: "Não, ó, tá tudo bem, ele não tá aqui". Ele vai estar ali, você vai ter que resolver. Uma hora ou outra vai ter que lidar com isso de frente, então é melhor a gente lidar de frente enquanto ele ainda não está atrapalhando o restante do negócio, né, o funcionamento, porque a gente sabe que são muitas questões para lidar. É o manejo, a questão climática, que também está difícil, um ano chove demais, um ano faz muita seca, então são muitas questões para lidar, mas infelizmente a gente tem. É um cenário que a gente tem, porque senão fica mais complexo ainda, fica mais difícil, e caso você tenha essa sensação de que: "Ah, isso é muito burocracia, eu não sei lidar com isso", chama um profissional. Vá atrás, busque pelo menos, porque tem muitas pessoas que já têm esse preconceito de pensar: "Ah, é muito caro, isso não é para mim, vai dar mais dor de cabeça", mas assim, a gente te garante que é muito melhor, a dor de cabeça vai ser muito menor agora, você lidando antes que o problema comece a aparecer, do que quando ele já tá ali mais à frente, porque aí é uma questão que impede a gente de tirar crédito, talvez mais à frente, e aí vai virando uma bola de neve que não consegue mais sair dessa, né, Luiz? E quando você contrata um profissional para fazer vamos falar assim, para resolver esses problemas para você, né, o que que acontece? Na verdade, você não tem problema mais, o problema é do profissional, você vendeu o problema para ele. "Toma, tá aqui". E aí ele que vai se virar. Lógico,
está delegando para uma pessoa que vai resolver o problema com a confiança que aquela é uma pessoa séria e que realmente ela vai se ocupar. Mas o problema passa a ser uma coisa que ele vai ter que se debruçar para estudar a melhor forma daquela organização, né? E aí o produtor não precisa se preocupar em conhecer como é que vai acontecer, se está muito difícil, se não está. Contrata um profissional. É aquela história, né? Eu não sei fazer bolo. Se eu quiser pegar e comer um bolo, eu vou comprar de quem sabe. Exatamente. Luiz, para a gente fechar aqui, se você tivesse que dar 3 orientações práticas hoje para o produtor rural que quer proteger seu patrimônio, pagar o menor imposto possível dentro da legalidade e manter a família unida, quais seriam? Vamos dizer assim, o primeiro conselho que eu daria para ele é o seguinte: ele entender que não dá para ele ficar parado. Ainda que ele vá buscar uma consulta, buscar um profissional e que a resposta seja o seguinte: olha, você coincidentemente já estava fazendo absolutamente tudo certo e não precisa movimentar absolutamente nada, o que é difícil, quase sempre tem uma coisinha para a gente mexer, mas ainda que a resposta seja essa, para que ele não deixe o problema acontecer primeiro, para que ele vá e busque essa orientação, porque isso pode, às vezes, significar uma economia de tempo e de dor de cabeça para ele. Isso eu acho que é um primeiro conselho, né? Um segundo que a gente dá é o seguinte: tenha uma conversa franca e aberta com a sua família. Porque o planejamento, do CNPJ não existe sem o alinhamento e a concordância e o consentimento dos CPFs envolvidos, né. Então, assim, você precisa ter um alinhamento claro na sua família, que é igual a gente vinha falando, né, às vezes o pai tem aquela coisa, né: "Não, meu filho mais velho vai conduzir os negócios quando eu me aposentar", né, e às vezes o filho mais velho não quer mexer com aquilo, né. E às vezes é o mais novo que tem o perfil daquilo, ou às vezes não é nenhum, é um sobrinho, enfim, né. A gente ter essa organização, essa conversa, né, com a família, ter primeiro essa conversa com a família, até depois essa conversa com um profissional, né. E um último recado é que ele não espere, né, que, olha, o governo vai melhorar a minha situação, a tributação às vezes nem vai pegar, tem norma que pega, tem norma que não pega, se for fazer assim todo mundo vai parar. Eu ouvi já de cliente isso, mas se for cobrar assim ninguém mais vai produzir. Eu falei assim: então, só que o teu concorrente já continuou produzindo porque ele já se planejou. Você vai ficar parado? Então, acho que seriam essas 3 coisas, né, ele entender a questão familiar, buscar um auxílio de um profissional e entender o seguinte, se a realidade se modificou e se agravou, é ruim? É, mas não adianta ele confiar, depositar a confiança na melhora para terceiros. Ele tem que se movimentar e estar ali, né, resiliente com a questão, mas não tá numa passividade, né, tomar uma postura mais proativa para poder se planejar. E como que o pessoal te encontra, Luiz? O jeito mais fácil é sempre pelo WhatsApp, né, a gente está com um contato aí o 35 na DDD 988082986, esse é o que você vai conseguir falar mais fácil comigo. Também pelas redes sociais, né, eu estou com o Instagram @luisfernando_jus, jus de justiça, certo? Que é o meu Instagram profissional da advocacia. Tem da imobiliária também, né, Luiz Fernando _imóveis, né? Lá a gente movimenta mais a questão de conteúdo, de vendas, né, mas também de consultoria, né, no caso de negócios, né, para compra, venda, permuta, esse tipo de coisa, mas também é possível falar comigo por ali, né, e a gente tem um endereço nosso aqui em Guaxupé, a gente está com o escritório na Mário Ribeiro do Vale 120, aqui no centro, pertinho da faculdade. Também a gente pode atender aqui, né, o nosso cliente e vai ser um prazer marcar e tomar um café aí para conversar sobre o que a gente pode ajudar aí para melhorar essa atividade dele.
Para quem quiser nos encontrar, nós trabalhamos também com essa parte de gestão de pessoas, caso você esteja aí com dificuldade de ter essa reunião com a sua família, de entender como que vai ser os próximos passos. Nós fazemos esse tipo de trabalho para poder estar definindo os papéis, organizando a estrutura do seu negócio. Então, vocês podem encontrar a gente pelo @aclive.gestão. Você pode me encontrar também no @joana.oliveiragestão e o nosso podcast no @negociodocampo.podcast. Muito obrigada novamente, Luiz, aí, pela participação. Esse tema é muito importante aí para o momento. Muitos produtores não sabem como que está esse novo cenário, né? Tá vendo só por especulações, por conversas, né, de terceiros ali, mas é muito melhor quando isso vem de um profissional especializado na área. Muito obrigada, Luiz. A gente que agradece aqui primeiro pelo convite, Joana, sempre a gente fica muito honrado aí de participar, sabe do trabalho sério que você desenvolve aí, e é muito importante a gente ter esse canal para poder comunicar aqui também. Agradecer o pessoal que teve aí a paciência de dedicar seu tempo para ouvir a gente um pouquinho, né? E é isso, colocar à disposição aí, desejar aí um ótimo dia para todo mundo e sucesso nas atividades aí, muita prosperidade no campo, que é o que move esse país. Até a próxima. Abraço. Abraço.